Doutora Maitê, mas está tão linda! Que look maravilhoso, Maitê! Olha! Tá pronta para o Réveillon. Prontíssima para o Réveillon. Mas você sabe que hoje a gente vai falar, né, de coisas para 2020, aí eu falei, eu vou aproveitar, vou vir com o look. Já vou no mood da pauta, né? Tá tudo bem? Tudo bem, graças Tá a Deus. linda, belíssima. Obrigada. Ano novo, saúde renovada? Muitas coisas que a gente pode fazer para modificar nossa vida, fáceis, mas tem que ter disciplina e determinação. Então, a partir agora de dezembro, já tem que começar a anotar tudo. Você sabe que eu faço muita planilha. Então, eu sou bem assim, militar. Se eu tenho que fazer 2, 3 vezes exercício por semana. Se eu não faço, eu pago no domingo. Ah, então faz a planilha para seguir. Por exemplo, eu tenho que ler 2 artigos por semana para me atualizar. Meta que eu fico fazendo. Se eu não fiz, domingo eu também tenho que pagar. Então a planilha não pode ficar em atraso. Assim também é com a saúde. Sim. Mas o que eu coloco na planilha, doutora? A gente tem que colocar. A gente pensa que a qualidade médica é só fazer exames, né? Não é. É o relacionamento com os amigos, com a família, é dormir bem, é estar de bem com a saúde mental da gente, né? É fazer atividade física, é escolher os alimentos. Na verdade, é ser feliz, né? Encontrar a maneira mais adequada para você conseguir atingir seu objetivo final. Ah, é muito interessante isso, doutora. Então, eu acho que a primeira coisa, para que eu estou aqui nesse mundo? Perfeito. O que eu vim fazer e qual que é o meu objetivo final, né? Cada um tem um objetivo e cada um vai chegar no lugar, mas não importa aonde você vai chegar, importa como você vai chegar e tem que ter qualidade de vida. Exatamente, tem tudo a ver com saúde. Não é? Então aqui, olha, saúde renovada em 2020, sugestões de doutora Maitê Pimentel, faça um check-up geral. O que é isso? E aí a gente fala, por onde eu começo? Boa. Tipo, eu quero 2020 ser diferente e ter saúde. Que check-up é esse? Onde eu vou, né? Você sabe que essas campanhas que tem, por exemplo, agora é a campanha do laranja da saúde da pele, dos dermatologistas. Dezembro, né? laranja. Então a gente quer o quê? Vamos todo mundo olhar se não tem alguma manchinha, alguma pintinha para procurar. Qual que é o da mulher? Não sei. Tem o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Que é para todo mundo se palpar ver o câncer de mama, Sim. né? Tem até um que é o Setembro Amarelo. o amarelo, que é para Suicídio. Suicídio, isso mesmo. Então, assim, alerta para as pessoas se atentarem a coisas que nem estão percebendo. Mas a minha sugestão é, um check-up geral inclui exames de hormônios, de vitaminas, a parte cardiológica é muito importante, né? A parte da pele, o maior câncer do mundo é de pele. Tanto é que ele é classificado fora dos outros, né? Então é uma coisa que às vezes tem uma pintinha e vai deixando, não pode deixar. Ainda mais em país igual o nosso, né? Tropical, que a gente se expõe ao sol mesmo. E a saúde mental da gente. A gente sempre deixa o psicológico para depois. Parece que não entra, né, no âmbito da saúde, doutora? Não entra. Então, é uma coisa assim, se você tá triste, tá com depressão ou tá muito ansioso, assim, vale a pena procurar um psicólogo. Eu acho que as pessoas são muito resistentes a isso, né? Fiz exame de sangue, coração tá bom, exame de laboratorial tá bom, eu tô ótimo. Não é assim, né? Eu acho que a cabeça da gente é que rege tudo. Então você tem muita experiência com isso, né? Eu te admiro muito, Rê, porque você valoriza muito isso. A autoconsciência, onde a gente vai chegar, a disciplina de realizar. Então, vale investir nisso também. Também, né? Não se automedique. Isso é uma coisa muito comum que a gente se vê, ainda mais no Brasil, que você tem acesso na farmácia a comprar muitas coisas. Em outros países, a gente tem uma restrição maior, né? Mas o que acontece? Eu tô com dor de garganta, vai lá, É lógico que coisas do dia a dia, a gente sabe que isso acontece mesmo. Mas, por exemplo, eu tive um paciente que, jogando futebol, quebrou o dedão do pé. Não quis ir no pronto-socorro, tava a correria da vida, vou tomar anti-inflamatório. Ele é meu paciente até hoje, ele vai estar me vendo, Aldrin. E ele tomou 8 anti-inflamatórios por dia, fez uma hepatite fulminante, né? E você vê, por uma besteira, né, que era ter procurado ajuda. E às vezes, nessa questão de emagrecimento, eu vejo muito isso. Eu vou tomar o que a minha amiga tomou, eu vou copiar o que... Sem saber
É muito comum mulher querer pegar o remédio da amiga, outra, né? E a parte cardiológica interfere, os hormônios interferem. Quem tem, por exemplo, uma tendência a uma depressão e toma um remédio de emagrecer que mexe com o sistema nervoso central, você pode desencadear. A mesma coisa, uso de drogas e etilismo. Tem pessoas que se viciam, tem pessoas que não têm genética envolvida nisso. Então tome cuidado, né, ao se automedicar. Não compartilhe fake news. Nossa, isso tem a ver com saúde? Tem. Que interessante. Inclusive, acho que até uma porta que me abrem aqui, eu fico agradecida para contar o que está acontecendo. Conte. 5º clone que estão fazendo de vídeos. O último vídeo foi um que eu fiz aqui para vocês na Gazeta. Eles pegam o vídeo que eu estou explicando uma medicação, editam esse vídeo, colocam um potinho de remédio que não existe e colocam nas redes sociais. Como se a doutora Maitê estivesse endossando o uso deste remédio. Primeiro, isso é crime. Isso é um crime. Isso é contra a vigilância sanitária, pode fazer mal à saúde das pessoas. A minha imagem vinculada a uma coisa que eu não conheço. Olha. Muitas pessoas ficam iludidas com tudo isso e às vezes compram, né? Isso daí vai me emagrecer. E aí, o Drauzio Varela já aconteceu isso, ele Exato. tem... Quinto. Fake. Então eles pegam, então tomem cuidado. Médicos não podem divulgar remédios e nomes de remédio. Isso não existe. Doutora Maitê não endossa o uso de nenhum remédio publicamente. Isso. E isso tem que tomar cuidado, não só nessa área de obesidade existe muito isso, mas vacina, você viu o que aconteceu esse ano? Né? Vacina causar isso, causar aquilo, não pode. Gente, aí deu surto, não pode seguir coisas erradas. Sempre onde a gente procura informação correta. Em redes corretas, em pessoas que a gente tem credibilidade, em sites por exemplo, de medicina, na sociedade de endocrinologia, na sociedade de pediatria que faz a vacinação. É bom pesquisar, né, no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologista, se o médico fulano de tal faz parte. Exatamente. Outra coisa, às vezes a gente se ilude com coisas que estão na internet, né? Você sabe que eu tive uma aula de adoçante, foi num congresso fora do Brasil. O professor falou 4 horas e a gente escutando. Gente, no final ele falou, você sabe quantos % está errado no Google sobre adoçante? Ele fez uma pesquisa, 85%. Porque, na verdade, é a briga de uma indústria com a outra. Então, nem tudo que a gente lê é verdadeiro, né? Então, tem que tomar cuidado. Ainda mais hoje em dia, né? A Instagram, Face, essas coisas de imagem, elas estão sem critério, nenhum. Né? E às vezes publica uma coisa que você não falou, uma coisa que você não acredita, deturbam a sua imagem. Coloca uma imagem junto, um produto. Já aconteceu de fazerem coisa que você já não falou? Não. Porque isso é muito chato, viu? Eu imagino, doutora. Eu fiquei muito triste. Estou com advogado, eu estou com um monte de delegacia, mas é complicado no Brasil. Ana Maria Braga reclamou disso e ela falou que ela já fez, mas assim, eu acho que os sites são hospedados fora do Brasil, então ela também está tendo um problema sério com isso, doutora. Pois é. Poxa vida. Mas então fiquem espertos, por favor. Reduz o consumo de açúcar, gordura saturada e trans e sal. Então, a gente acha que às vezes, eu não como açúcar, mas os carboidratos têm açúcar, né? Às vezes sucos, por causa da frutose, né? Também tem açúcar. Então, pelo amor de Deus, as coisas já têm açúcar, não é para ficar enfiando açúcar, né? Tem gente que faz, né, o achocolatado enfia açúcar, faz açúcar e põe açúcar. O sal. Uma das coisas muito importantes, tudo que a gente já cozinha ou que a gente já tem de alimentos embutidos, congelados, tem sal. Então é outra coisa, não vamos colocar potinho de sal nas mesas, evitem isso, né? Usem coisas naturais, pimenta, orégano, ervas naturais, é muito melhor para a saúde da gente e dos nossos filhos também. E gordura saturada e trans. Você sabe que um erro muito assim comum é a gente achar, porque é natural pode, né? Então a gordura saturada, carne vermelha, queijos. Tem. Iogurte tem. Então tem que tomar cuidado no rótulo das coisas, tem que tomar cuidado o que você está comprando. Teve um estudo que foi feito recente, ele entrevistou as pessoas por 30 anos. 120 mil pessoas, o que elas comiam e o risco de mortalidade. Nossa, estudo seríssimo. Seríssimo, que foi publicado no JAMA, que é de Harvard. E aí eles viram quanto que aumenta a mortalidade de uma pessoa comer gordura saturada. É bastante.
de 5% que comem a mais, tem uma mortalidade de 8% a mais. Mortalidade precoce. Mortalidade. Né? E da gordura trans é pior ainda, que é aquela gordura hidrogenada. Essa realmente faz mal para a saúde. Tanto é países, por exemplo, como Dinamarca, Estocolmo, eles não permitem que a gente use esse tipo de gordura nos alimentos. É proibido, porque faz mal para a saúde, mas é uma técnica que é mais barata e a indústria usa para fazer a forma dos alimentos. Então, tudo que tem, às vezes, as bolachas, os salgados, a margarina, para dar aquela consistência, usam isso. E a gordura trans, de cada 2% a mais, aumenta em 16% o risco de mortalidade. É bastante. Muito. Então, escolher os alimentos, tomar cuidado, principalmente com o que a gente até tem aqui, os rótulos. Porque muitas vezes a gente compra light, diet, zero, sei lá, tantas palavras que você pega primeiro. Mas a gente tem que avaliar o rótulo disso tudo, né? Não é só o valor da caloria, é a quantidade de gordura trans, é a quantidade de gordura saturada, a quantidade de açúcar que tem. E uma coisa que assim é alerta, às vezes a indústria ela quer enganar. Então, ela não vai pôr trans, porque vocês já escutaram falar de trans. Que não é legal. Aí ela põe hidrogenada. Que é a mesma coisa. Parcialmente hidrogenada, que é a mesma coisa. Então, vale a pena a gente estudar rótulos. Acho que a gente já falou aqui no programa. Já falamos. Isso é bem interessante. E todo mundo tomar cuidado. Tem paciência, porque assim, às vezes, a primeira vez é chato ler rótulo. Mas aí você já investigou 2, 3 pães, 2, 3 manteigas, margarina, você já mesmo que sabe. Eu ia falar isso, é ir ao supermercado com calma, porque você está dedicando tempo à sua saúde, né? Sim. Então, ir com calma, leia isso. Depois de 2 ou 3, a gente já sabe as marcas, né? Sou apaixonada por coisa de casa. Sou apaixonada, roupa de cama, Primeiro dinheiro que eu ganhei, dinheiro mesmo, primeira coisa que eu fiz foi comprar um enxoval. Que linda, Toalha gostosa, sabe? Colcha gostosa, gosto. Mas estamos falando de saúde renovada em 2020. Continuamos com a listinha que a doutora Maitê sugere que a gente coloque na planilha. Adorei essa ideia. Cuidado psicológico, falamos. Psicológico e inteligência emocional, né? Então, eu acho que é assim, eu quero em 2020 mudar de emprego, eu quero terminar meu relacionamento, eu quero que o meu filho faça isso. Se não tiver inteligência emocional, a gente não consegue nada. Então, muitas vezes, não é como você fala, a estratégia que você usa para chegar naquilo. Então, quem não está bem, em paz, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, não consegue tomar atitudes certeiras, né? E isso tem a ver com a saúde. Estou achando muito interessante, doutora. Se a pessoa está com depressão ou está com uma ansiedade, ela não consegue montar uma estratégia, ela se perde. Então, por exemplo, num trabalho, muitas vezes o bem-sucedido, você em casa quer ser bem-sucedido, não é aquele que tecnicamente é o melhor. Lógico, você tem que ter uma estrutura, uma base, mas é aquele que sabe lidar com o outro, é aquele que sabe o momento de executar as coisas, de falar. Então, assim, inteligência emocional é uma coisa que as pessoas deixam de estudar ou deixam de conhecer, mas é importante para a estratégia da vida. Perfeito. Diminuir o consumo de álcool ou cigarros, ou parar, né? Parar seria o ideal, né? Mas pelo menos diminuir. Então, é uma coisa que faz parte da vida social de todos, o álcool principalmente. Cigarro agora, nessa década da gente, a gente é mais voltado para exercício do que... Mas o álcool é uma coisa que muitas vezes as pessoas usam e falam, isso é normal, todo mundo usa, né? Então, se for usar, use o que menos faz mal para a saúde, dentre aquilo que existe de possibilidade, e a quantidade. A gente tem que ter um limite. Eu vejo muitos pacientes usando álcool, não é porque até gostam, é para relaxar. A pessoa chega tão estressada do trabalho, tão nervosa, e ela precisa de uma dose. Desligar. Então, toma cuidado, né? Porque isso pode ter consequências de esteatose hepática, o fígado da gente, né? E a frequência também, né, doutora Maitê? Frequência. Então, você pode, lógico, não faz mal, até comprovado que uma taça de vinho faz bem para o colesterol bom, HDL, parte cardiológica. Mas quanto? Para o homem, 4, 5 tacinhas, cálice de vinho por semana, né? A mulher um pouquinho menos. Então, se você consegue driblar isso, colocar isso na tua vida social, não vai ter tanto problema. O problema não, eu não bebi, então eu vou beber tudo de uma vez também. Também não pode. Boa. E evitar estresse excessivo no trabalho, como? Isso é complicado, né? Inteligência emocional passa por aí, né, doutora Maitê? Sim.
Primeiro que a gente tem 24 horas, deveria ser 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para você fazer o que te faz bem, né? Entre exercício, leitura, família. As pessoas já passam das 8 horas, eu não posso nem falar porque eu sou a pior de todas. Mas, se você trabalha com qualidade, se você gosta do que você está fazendo, você consegue. Agora, o estresse excessivo no trabalho, você não gostar do que está fazendo, isso daí não leva as pessoas, porque a maior parte da nossa vida a gente realmente está trabalhando. Então, se você não faz o que você gosta, você não se sente bem no ambiente do seu trabalho, para de reclamar e de culpar os outros. Invista em outro curso, procure outro emprego e pare de se sentir vítima. Eu acho que muitas pessoas, mas lá eles me maltratam, mas lá eles... Gente, tome atitude. Mas para isso tem que ter planejamento, tem que fazer às vezes um curso, esperar, tem que ter estratégia para mudar essa questão do estresse. Tem que ter saúde, sim, né? Praticar esporte. Essa questão isso do tem que esporte, entrar na rotina, né, doutora Maitê? Tem que Maitê? entrar na rotina. É igual criança, elas não gostam de escovar os dentes quando pequenininhas. Boa. E aí isso vira um hábito. Quando isso vira um hábito, o cérebro não acha isso ruim. Então, se a gente começar a atividade física como rotina, hábito, isso vai virar uma coisa que o corpo vai necessitar, tá? E quanto que você em casa que não faz exercício nenhum deveria fazer para pelo menos sair do sedentarismo? 150 minutos por semana. Então, se 3 vezes por semana, 50 minutos, você fizer pelo menos só uma caminhada, já vai sair do sedentarismo. E faz um bem para a cabeça, não? Dá uma arejada, né? É incrível. E aumentam os hormônios do bem, e acelera o metabolismo, e aumenta a memória, e aumenta a disposição. Mas isso no começo ninguém quer. Então ninguém fala, me dá um remédio para eu ter disposição para o exercício. Isso não existe. Exercício é rotina, é disciplina. Você tem que realmente falar, isso é necessário. Então, eu não tenho tempo. Doutora, eu não tenho tempo para fazer isso. A gente que arranja o tempo da gente, a gente tem prioridade. Enquanto você de casa não achar que isso faz diferença na sua vida, para ter qualidade de vida, aumentar até teu grau de raciocínio, de você ter um ambiente de trabalho melhor, convivência com o seu marido melhor, você não vai dar tanta importância. E uma boa qualidade de sono. Sono as pessoas desprezam. Eu vou dormir, eu não estou cansada, tá bom. Gente, essa questão, temos que dormir às 10 da noite. Não é um número cabalístico, uma coisa que inventaram. Não. Da onde veio isso? Nós precisamos de 2 horas para entrar num sono REM. E isso acontece se dormir 10 da noite, da meia-noite às 4, que é o período que mais acontece. A gente tem um ciclo biológico da gente. E se você tiver essa qualidade de sono, você melhora rejuvenescimento, qualidade de restauração das células, isso é super estudado. Memória, disposição e qualidade de vida. Paciência, tranquilidade, bom humor, não é? Se não se acorda já cansado, não vai querer fazer exercício, vai estar irritado com todo mundo, já vai faltar dopamina no cérebro, aí chega à noite já vira o gremlin. Faz tudo errado, come errado, se sente culpado. É desse jeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Então vamos lá. Primeira pergunta da Karina. Qual a melhor época do ano para fazer exames de sangue? Olha que pergunta boa. Precisa esperar quanto tempo após os exageros do fim de ano? Muito boa essa pergunta. Eu tenho uma teoria, que eu não li nisso, mas eu falo para os meus pacientes. Use o mês do seu aniversário para fazer os seus exames de sangue. Por que, doutora Maitê? Porque isso, estaticamente, você não vai sobrecarregar as instituições dos laboratórios, né? Sim. E você consegue lembrar sempre. Que ótima estratégia! Né? Todo ano você lembra. No mês do meu aniversário, eu faço os exames. A minha vida, a minha saúde, eu vou me cuidar e eu vou fazer prevenção. Né? E aí passe no ginecologista, as mulheres, passe sempre num clínico geral. Eu vou puxar a sardinha para minha endócrina, né? Porque vitaminas, metabolismo, um bom dermato. E assim, cardiologista e o que você tem de deficiência na sua saúde, sempre fazer aquele check-up anual. Exageros. Assim, às vezes a gente comete um erro, igual quem faz uso de anabolizantes. Eles fazem o ciclo e o pós-ciclo para o exame de sangue ficar limpo e bonito. O organismo da gente não é assim. Quando você deu um exagero, você lesou o endotélio das células, você prejudicou a tua saúde. Por mais que depois você melhore, aquela memória vai ficar no teu corpo. O dano foi feito. Então não adianta, eu exagero, depois eu viro freira 3 meses, depois viro capetinha, depois... Você entendeu? Não existe. Não, as pessoas fazem umas coisas, né, para burlar quem?
Não é verdade? É. Então, mas assim, em termos de exame de sangue, em torno de 7 a 15 dias, diminuindo o álcool, as frituras, as gorduras, a gente tem um número assim que que não é comprometido de colesterol, de glicemia. Então, acho que esse número é um bom número. 7 a 15 dias após os exageros para colher os exames de sangue. Perfeito. Próxima pergunta da Ludmila. Existe algum método que ajude a pessoa a eliminar de vez um alimento ou uma bebida da sua rotina? Sou viciada em refrigerante, tomo até 4 latinhas por dia e preciso urgentemente mudar isso. Adorei a pergunta, Ludmila. Primeira coisa, você já detectou um problema, você viu que isso não faz bem para você e você quer alguma coisa que mude. Então, em casa, primeira coisa, vocês vão agora fechar o olho e pensar. O que eu faço de errado? 3 coisas, escrevam aí. Eu faço isso, isso e isso. Quem que eu vou procurar para mudar isso? Então, você tem que ter uma estratégia. Ou procurar ajuda de um amigo, de um psicólogo, de um médico. E aí, entra aqui a questão. Olha só, Ludmila, ela sabe que isso é errado, ela não consegue se segurar. Isso é uma compulsão, tá? Então, existe compulsão por refrigerante, sim. A maioria dos nossos pacientes bariátricos, eles têm compulsão por refrigerante, tá? Existem medicações para isso, sim, existem remédios para compulsão, inclusive voltados para refrigerante, muda o gosto, fica metálico. E para etilismo também, nós temos antietílicos, nós temos remédios que aumentam a náusea e enjoo no paciente quando ele entra em contato com o álcool. Isso é bem usado além dos antidepressivos, dos ansiolíticos, porque muitas vezes a pessoa vai para esse caminho por causa de depressão, de ansiedade. Então, a gente, mudando o mecanismo cerebral, a gente tem muitos métodos. Muito importante tua pergunta e eu adorei. Eu adorei também. Doutora Maitê, esse encanto que a doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista, site da doutora Maitê é endoc.com.br, endoc com semudo de abreviatura de endocrinologista, endoc.com.br. Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê_endócrino. Um luxo ter você conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Que você tenha um ótimo final de ano 2020 maravilhoso. Obrigada. E você está muito bonita. Obrigada. Muito bonita. Linda. Vai com Deus, viu? Obrigada.